que dele, por ele, para ele são todas as coisas. É ti, Pai, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. É a ti toda honra, toda glória, todo louvor. A ele a glória, oh, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Oh, toda honra e toda glória, a ele a glória. Sim, Pai. Sim, Pai. A ele a glória. Para ti, Pai, é toda honra, é toda glória. Só para ti, Pai. A ele a Recebe o nosso louvor essa noite. Recebe o nosso coração essa noite, Pai. Amém. A tua presença é real aqui nesse lugar, Pai. Aleluia. A ele a glória. Tu veio aqui para receber esse louvor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui recebendo o louvor para entregar para o Pai. Aleluia. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos. Nós entregamos a ti o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas. Nós queremos que vale a pena cada segundo contigo. Nós queremos fazer o nosso melhor, entregar a nossa vida da melhor forma para que tu te alegre conosco de alguma forma, Senhor. Tu é maravilhoso. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Ficaria aqui a noite toda adorando, amado. Aleluia. Ah, Espírito Santo, tu é lindo. Tu é lindo e maravilhoso. Aleluia. Vai tomando teu lugar, amado. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Temos aqui algumas pessoas que estão nos visitando aí, estão pela primeira vez aqui nesse lugar. E eu quero dizer para vocês que o mesmo Espírito que age nos alegrando, nos impulsionando, é Ele que trouxe vocês aqui. É Ele que trouxe vocês aqui. E eu quero dar bem-vindos a Fábio, que eu já conheço há muito tempo. A linda Fábio, a Sarita e o Satírio. Sejam bem-vindos aqui, amados. Sintam-se abraçados pelo Espírito e por nós todos também. Vamos recebê-los então com uma salva de palmas. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Eu ia derreter, cara. Eu ia desidratar aqui, se nós ficássemos muito tempo aqui.
Mas glória a Deus, vamos para a palavra. Em Êxodo capítulo 33, tem uma conversa entre Deus e entre Moisés. E nessa conversa, Deus estava querendo, não precisa abrir não, amado. Deus estava querendo mudar as coisas, mudar toda a história, na verdade, Ele estava querendo mudar tudo. Mas aí Moisés conversa com ele, intercede pelo povo e tal. E aí Deus fala para Moisés: não, então tá bom, Moisés, pega o povo e vai para a terra prometida. Sobe com o povo para a terra. E aí, no meio dessa conversa, Moisés sente que Deus não está querendo ir junto, não está querendo que a presença dele vá junto. E aí Moisés desespera. Moisés fala para Deus: não, Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Só falta ele falar para Deus: pelo amor de Deus, Deus, não deixa nós sem a tua presença. E aí Deus fala para ele: tá bom, então, a minha presença vai contigo, com vocês e tal. Por que eu falo isso antes de nós iniciar com a palavra? Porque a presença de Deus, ela é real aqui nesse lugar, amado. E cara, Moisés, ele era o grande líder que Deus escolheu para libertar o povo de Israel, para libertar mais de 4 milhões de pessoas, contando todo mundo. E ele não ia mexer um pé se a presença de Deus não fosse com ele. Ele não ia fazer nada, ele não ia sair do lugar se a presença de Deus não fosse com ele. Eu tenho a impressão assim que Moisés, ele não levantava da cama de manhã. Se ele não tivesse certeza que a presença de Deus estaria com ele o dia todo, ele abortava o dia, ele ficava em casa, ele não fazia nada. Tamanho o entendimento que Moisés tinha da presença de Deus. Quando nós temos o entendimento da presença de Deus, nós valorizamos a presença de Deus de forma plena, de forma total. Não barganhamos, não negociamos ela por absolutamente nada. A presença de Deus, a importância, o valor da presença de Deus, nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia, em Lucas capítulo 24. Oh, Senhor. Lucas capítulo 24. Aleluia. Amém? Lucas capítulo 24. Quem não encontrou aí diz misericórdia. Amém. Só o pastor mesmo não tinha encontrado. Desculpa, pastor. Lucas capítulo 24, versículo 13. Do versículo 13 em diante, amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Só um pouquinho que eu vou ter que botar o meu óculos aqui. Então, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia, coisa boa, né? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas,
respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, ou sobre a Bíblia, você que trouxe. Ah, Espírito Santo, quão maravilhoso é estarmos aqui reunidos na Tua presença, aqui contigo, nesse lugar. Tu tens total liberdade de agir aqui. Aqui Tu é bem-vindo, aqui nós ansiamos por estar contigo. Então, age da forma que Tu quiser aqui nesse lugar. Eu sei que Tu não precisa que nós te dê liberdade, mas Tu tens total liberdade no nosso meio. Amém. Amém, amado? Então, esse texto que nós lemos, ele relata um episódio que aconteceu depois de Jesus ter morrido e de Jesus ter sido crucificado em Jerusalém. E estão caminhando dois discípulos de Jesus, duas pessoas que conheciam Jesus, que estavam saindo de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús, que era uma vila até um tanto próxima de Jerusalém. E aqueles dois discípulos, eles haviam vivido um bom tempo com Jesus, eles conheciam Jesus, mas eles entendiam Jesus, eles tinham esperança em Jesus, que Jesus fosse o Redentor de Israel. No texto eles falam isso. A esperança deles é que Jesus libertasse Israel, que Jesus fosse o Redentor de Israel. Eles jogavam todas as fichas deles nisso. Israel vivia sob o jugo de Roma e eles queriam a libertação de Israel. Só que aconteceu um pequeno problema. Nesse plano deles, nesse projeto deles, aconteceu algo que eles não esperavam.
Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. E isso causou neles uma decepção. Eles ficaram decepcionados. E é por isso que eles vinham pelo caminho de Jerusalém a Emaús, tristes e desiludidos. Eles caminhavam tristes porque as coisas que eles queriam, as coisas que eles planejavam, as coisas não saíram como eles planejaram. Soa familiar para você alguma coisa disso? As coisas não aconteceram como eles planejaram. Acontece, né, irmão? Acontece com qualquer um. Principalmente quando o plano, o nosso plano, não é o plano de Deus. Deus tinha um plano para Jesus, eles tinham outro. Mas no texto, o texto ele chama a atenção, porque mesmo tendo andado com Jesus, mesmo eles tendo caminhado com Jesus, por um bom tempo, e mesmo eles conhecendo Jesus, eles, quando Jesus se aproximou deles, eles não entenderam que era Jesus. Jesus chegou nele, eles estavam ali tristes, cabisbaixos e tal. Jesus se aproximou deles e eles não entenderam que era Jesus. Não entenderam. Eles estavam com Jesus Isso foi no domingo que aconteceu. O texto diz que foi no primeiro dia da semana. Então, eles estavam com Jesus muito provavelmente até quinta-feira. Eles conheciam Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. E eles não entenderam que era a presença de Jesus que estava ali com eles. Isso é comum hoje. O mais triste é que isso é comum hoje na nossa vida. Na vida da igreja do Senhor é comum. Muitos de nós não entendemos. Não entendemos que a presença do Senhor está conosco. Nós não entendemos. Jesus chega, a presença dele está conosco e nós não entendemos. Nós até ouvimos a palavra, gostamos da palavra, gostamos de ouvir a palavra, nos sentimos bem com a palavra, até sentimos o coração arder com a palavra. De vez em quando até choramos, de vez em quando até trememos diante da palavra, mas não entendemos a presença de Jesus na nossa vida. Muitas vezes não entendemos. E isso, amado, é fundamental. Isso é fundamental para a vida, para a nossa vida. É fundamental nós entendermos a presença de Jesus, a presença dele na nossa vida. Sabe por quê? Porque isso muda tudo. Nós entendermos a presença de Jesus na nossa vida, muda tudo. Muda tudo, acaba com tudo, quebra tudo o que nós tínhamos de entendimento, o que nós sabíamos de religião, de espiritualidade, quebra tudo. Nós entendermos a presença de Jesus na nossa vida nos transforma as nossas expectativas. Nós já não temos mais expectativas que tínhamos antes. Nós já temos a expectativa mudada, transformada por dentro. A nossa expectativa já não é mais naquelas nossas coisas que ficam em volta do nosso umbigo. As nossas expectativas são e têm a ver com a presença dele na nossa vida. Muda tudo. A nossa confiança, a nossa fé, ela muda. Porque aí nós já não conhecemos mais só de ouvir falar. A nossa confiança não está naquele Jesus da história.
A nossa confiança já não está mais naquele Jesus que o irmão conta que é assim a presença dele. A nossa confiança está nele, na presença dele. O nosso emocional muda também. Já passamos pelas mazelas da vida firmes, fortes. O nosso emocional muda, nós já não somos mais uns crentes de açúcar, uns cristãos de açúcar, que vem qualquer vento e espalha, ou que vem qualquer chuva derrete. O nosso emocional se torna forte, nosso propósito muda. Nosso propósito já não é mais nós. O nosso propósito é Ele. É Ele e eles. O nosso propósito muda. Não é mais nós. E aí mudam as atitudes. Aí mudam as atitudes. Entendendo a presença de Jesus na nossa vida, muda tudo. E a atitude muda também. Você já não tem mais atitude de quem não entende que a presença de Jesus está contigo. Antes de você pisar na bola, antes de você errar, antes de você pecar, antes de você julgar, antes de você falar mal de alguém, de qualquer coisa, tem tanto pecado. Você percebendo a presença de Jesus na tua vida, você entendendo de fato a presença de Jesus, você não faz. Outra coisa que acontece quando nós entendemos a presença de Jesus é que os nossos olhos mudam. Os nossos olhos mudam. Nós passamos, vocês sabem que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, aonde que ele está? Dentro de nós. Ele estando dentro de nós, ele também está enxergando. E nós enxergamos com os olhos dele. Se nós tivermos esse entendimento, de fato. Uma vez eu orei a Deus e pedi a Deus, eu estou cansado de ver o mundo com os meus olhos. Estou cansado, Deus, de ver o mundo com os meus olhos. Eu quero ver o mundo com os teus olhos. Passei horas e horas e horas jogado no chão no meu quarto, chorando, desesperado. Desesperado. Por ver as pessoas com os olhos de Jesus. Aí a gente já não vê mais um mendigo sem solução, um alcoólatra sem solução, um drogado sem solução. A gente não vê mais isso. A gente olhando com os olhos de Jesus, a gente olha para aquela pessoa que está naquela situação, vivendo aquele momento da vida dele, e enxerga ele como Jesus está enxergando ele. Muda tudo. Jesus sabe que o sofrimento dessa pessoa é alguns meses, alguns anos, mas sabe que lá na frente ele está livre. Ele já não é mais aquela pessoa na rua, jogada, dormindo na rua. Ele já é um irmão. Sabe como que a gente vê as pessoas daí? A gente vê um irmão. É assim que a gente vê Jesus. Nós somos todos irmãos de Jesus. Somos todos filhos, mas somos todos irmãos. E é assim que ele vê. Ore a Deus para que Deus troque os teus olhos. Amém? Perceber a presença de Deus, perceber a presença de Deus é muito bom. E eles perceberam a presença. Eles falaram que o coração deles ardia quando Jesus falava. Então eles perceberam que havia algo diferente, eles perceberam que alguém diferente estava com eles. Eles perceberam a presença de Deus. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam a presença de Deus.
Perceber a presença de Deus é bom. Entender a presença de Deus é muito, muito melhor. Perceber, existe o bom e existe o melhor. O bom, ele é o inimigo do melhor. Se você ficar no bom, você vai se jogar nas cordas. Se você ficar no bom de qualquer coisa e no bom de Deus também, você vai entrar na zona de conforto e daí para sair desse lugar é terrível. É bom. Você estar na zona de conforto é bom. O bom de Deus é o quê? O bom de Deus são as curas. Quem não quer cura? É bom. O bom de Deus são as bênçãos, é a direção. Tudo isso é bom. É o bom. Mas tem o melhor. O melhor de Deus é muito melhor, amado. O melhor de Deus é a presença dEle. É entender que a presença dEle vai estar contigo em qualquer situação. Em qualquer momento. A presença está lá. Independente de o que você está passando. Da situação externa. Da circunstância. Às vezes você pensa que não tem jeito, que tudo vai acabar, que Deus não existe, que Deus está longe. Chega desse Deus que não está fazendo nada. Mas se você entender a presença de Deus, você vai saber que a presença dEle está lá. E essa provação é momentânea na tua vida. E daqui a pouquinho, a presença dEle te dá a vitória nessa situação. Então não fica no bom não, amado. Busca o melhor. Amém? Busca o melhor. Entenda que quando o Senhor enviou o Espírito Santo, Ele nunca mais, há 2000 anos atrás, o Senhor enviou o Espírito. Ele prometeu que enviaria e enviou. E Ele nunca mais recolheu o Espírito Santo. Então Ele está aqui. Ele está aqui na nossa vida. Essa é a presença dEle. Agora eu fico pensando, se a presença dEle é real na nossa vida. Se Ele prometeu que ia mandar, enviar, enviou. O Espírito Santo, que é a presença dEle. O Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é a presença de Deus. A presença de Jesus na nossa vida. E Ele enviou. Por que que tantos de nós não entendem a presença dEle? Porque tantos de nós sofrem. Passamos na igreja, muitos passam em outras igrejas, e não entendem a presença de Deus. Não entendem que o que Ele mais quer é que a pessoa tenha esse relacionamento com a presença dEle, com o entendimento. Não adianta nós vir aqui, ouvir as músicas cantadas, e chorar e se derramar, sem entender o que nós estamos fazendo aqui. Aqui não é uma reunião para se divertir, não é uma reunião. Aqui nós viemos todos cultuar a Deus. Nós viemos aqui fazer o nosso culto racional, com entendimento. Nós entendemos que a presença dEle é maravilhosa, nós entendemos que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é digno de todo louvor. E é por isso que nós estamos aqui. Então nós precisamos entender a presença de Deus na nossa vida. Amém? Agora o que é que eu preciso para entender isso? Em primeiro lugar, eu preciso, para entender a presença de Deus na minha vida, eu preciso entender que é Jesus quem me busca. Porque se não for assim, é religião.
Se não for Jesus que vem, é religião. Pela nossa força, nós não conseguimos ir até Jesus. Por melhor que a gente faça, os homens tentaram fazer uma torre para alcançar a Deus, alcançar os céus. O Senhor foi lá e destruiu. É impossível. Então nós temos que entender que é Ele que vem e nos busca. Aqueles discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús, eles eram religiosos. Eles andaram com o Senhor. Eles viram os milagres. Mas eles estavam indo embora. Eles haviam desistido. Eles passaram tanto tempo andando com Jesus e estavam desistindo, estavam abandonando Jerusalém. Eles cansaram. Eles acharam que, porque o propósito do coração deles era errado, então eles acharam que eles haviam sido enganados. Jesus nem era quem nós achávamos que ele era, ele nem era tão bom assim. E aí eles estavam abandonando Jerusalém. E o Senhor foi buscá-los. O Senhor conhecia eles, e o Senhor tinha propósito para a vida deles. E muitas vezes nós conhecemos pessoas, e tem muitas pessoas que estão nesse momento da vida, que não buscam a Deus, que não se entregam, que parece que são difíceis, parece que tem o coração duro. No momento que o Senhor quiser buscar eles, o Senhor vai buscá-los. Continua orando. Continua orando. Mas cada um tem o seu momento. Graças a Deus que você já teve o seu momento. Aleluia. Eu já tive o meu momento. O meu momento foi há 15, 16 anos atrás. 2003. Eu vivi na igreja até os 13 anos. Eu ia na escolinha dominical, na Assembleia de Deus, que o meu avô era pastor da Assembleia de Deus, e ele me levava. E aí, dos 13 aos 33 anos, eu nunca mais fui em igreja. Deve ter muita história muito parecida com a minha por aí, mas foi isso que aconteceu comigo. No meu momento, aconteceu de eu voltar, e quando eu botei o pé dentro da igreja, eu coloquei o pé dentro da igreja, olhei para a igreja, para as pessoas, o sentimento que eu tive, naquele momento, é que eu estava voltando para casa de uma longa viagem, cansado, aquela paz de quem está voltando para casa. Nunca mais saí. Por quê? Porque chegou o meu momento. E com eles aconteceu isso. O Senhor, ele tinha propósito para a vida deles. E foi buscá-los. O interessante é que o Senhor acompanhou eles por um tempo. Eles iam se distanciando de Jerusalém, e Jesus indo caminhando com eles. Ou seja, ele não desistiu deles. Não tinha jeito, eles não entendiam. Jesus chega a ficar até bravo. Olha, vocês são nécios. Faltos de entendimento, Jesus fala. Como é que vocês não entendem? Mas não desistiu deles. E com certeza ele não vai desistir de nenhum, porque ele não perdeu nenhum. E ele não vai perder nenhum. Amém? O Espírito Santo que está aí atraindo nós para estarmos cultuando a Deus aqui nesse lugar hoje, Ele que está nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, Ele que está gerando louvor nos nossos corações, Ele que gera saudade nas pessoas, para as pessoas voltarem. Tem pessoas que às vezes passam tempos longe da casa do Pai, mas aquela saudade começa a bater.
Aquela saudade começa a mover dentro. E não tem jeito, ela tem que voltar. Isso é porque Ele não desistiu de você. Amém? O Senhor sabe que os cuidados do mundo, eles nos afastam da presença dEle. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que nós não temos mais tempo para Ele. O Senhor sabe disso. O Senhor vê a minha e a tua vida corrida e vê que você não tem mais tempo, eu não tenho mais tempo para Ele. Ele vê. E isso tudo afasta, vai afastando a nossa vida da presença dEle. Nós temos que cuidar com isso, amado. Temos que tomar muito cuidado com isso. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Nos enredamos, nos enrolamos, a ganância. Vemos que as coisas são bênção para a nossa vida, invertemos os valores e acabamos deixando a presença de Deus de lado. E isso vai esfriando. Outra coisa é o medo. O medo também é algo que impede o entendimento da presença de Deus. Ele impede. O medo do futuro, o medo de não termos o que vestir, o que comer, o que morar. Medo. Então nós estamos ouvindo palavra, lendo palavra, vendo as maravilhas que Deus faz, mas porque nós temos dificuldades, ou porque nós nos enrolamos. Nós nos enrolamos. E aí o Senhor nos desenrola. E nós nos enrolamos de novo. E Ele nos desenrola de novo. E nós nos enrolamos de novo. Aí nos dá medo, insegurança com o futuro. E isso impede de nós entendermos que em todos os momentos o Senhor estava ali. O Senhor não deixou de estar ali em nenhum segundo. Ele sempre esteve ali. Amém? Então entenda que o Senhor é quem nos busca. Graças a Deus que Ele nos busca. Porque por nós mesmos nós não iríamos nunca. Nós mesmos nós correríamos dEle. Ele é quem nos busca para orar, para jejuar, para ir a culto, para ler a palavra, para tudo. É Ele quem nos busca. Amém? Segunda, o que nós precisamos para entender a presença de Deus na nossa vida, para isso eu preciso ter a minha visão espiritual livre. Visão espiritual livre. No versículo 16 do texto que nós lemos em Lucas 24, desculpe. No versículo 16, a palavra fala que eles estavam com os olhos como que impedidos de entender, de ver que era Jesus. Eles estavam com os olhos impedidos. Havia escamas nos olhos deles. O que causou essas escamas? A amargura, a tristeza com o que havia acontecido. Afinal, Jesus era a esperança deles. E aí deu algo errado. Eles queriam que Jesus libertasse eles. Esse era o plano deles. Mas não deu problema no plano deles. Os planos deles foram frustrados e com isso veio a amargura. Porque a visão deles estava presa em um engano. Eles precisavam que a visão deles fosse livre, fosse liberta, fosse aberta para que eles entendessem. E eles não entendiam o que Jesus veio fazer. Esse foi o problema. E ficaram frustrados. Quantas vezes que isso acontece conosco? O problema vem, a situação aflitiva vem,
a suposta derrota vem e não entendemos. Não percebemos que o plano de Deus está em andamento. Não entendemos que aquilo ou é plano de Deus ou é vontade permissiva de Deus. É difícil, é ruim andar na vontade permissiva de Deus. Melhor é andar no plano de Deus. Mas às vezes a gente anda, todo mundo anda, na vontade permissiva de Deus. Às vezes a vontade permissiva de Deus é muito boa, e o plano de Deus é muito ruim. É melhor estar no plano de Deus do que estar na vontade permissiva. Mas muitas vezes acontece isso, nós estamos ali naquela situação que não entendemos a soberania de Deus. Não entendemos que a soberania de Deus, ela nunca falha. E ficamos amargurados com as coisas que acontecem, e vem na igreja com o coração pesado, vem cultuar a Deus com o coração pesado, vem tentar receber alguma coisa antes de entregar alguma coisa. Nós temos que primeiro entregar e aí receber. Amém? Nós temos que superar as dificuldades para entender que no mundo nós vamos passar por aflições e a presença de Deus, ela é o que mais importa na nossa vida. Nós não podemos ser como aqueles discípulos que ficaram com a visão presa na sexta-feira da crucificação. Eles estavam lá no domingo andando com Jesus, mas eles estavam com a visão deles presa na sexta-feira da crucificação. Tudo ficou lá. Tudo ficou na crucificação. E já era domingo da ressurreição, amado. E eles não entenderam. Viva no domingo da ressurreição, que é onde tem vida. Amém? Esquece a sexta-feira da crucificação. Viva no domingo da ressurreição, porque se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Amém? E para finalizar, em terceiro lugar, o que eu preciso fazer para entender a presença de Jesus na minha vida? Eu preciso perseverar em Jerusalém e esquecer de Emaús. Aqueles discípulos, eles estavam voltando para Emaús. E um dos significados da palavra Emaús é incerto. Emaús, incerto. Jerusalém já é a cidade da paz. Esse é o significado, a tradução de Jerusalém é cidade da paz. E na Bíblia, nós vemos a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é endereço eterno de quem? Perguntar para vocês aí. De quem que é endereço eterno a Nova Jerusalém? Aleluia! É o endereço eterno de Yeshua, sim. Mas é o nosso endereço eterno, amados. É o nosso endereço eterno. A Nova Jerusalém. Aleluia! É para lá que ela vem, na verdade, e nós vamos habitar com Ele. Viveremos eternamente nesse endereço maravilhoso que é cidade da paz. Emaús, insatisfação, medo, insegurança, atitudes erradas, pecado, incerteza. Tudo isso. Já Jerusalém, vou perguntar de novo, quem que vai habitar eternamente a Nova Jerusalém aqui? Aleluia. E o que você é aqui? Igreja, certo? Então, Emaús, incerteza.
Jerusalém, igreja. Amém? Deu para associar? Emaús, insatisfação, medo, insegurança, problemas, situações aflitivas, incerteza. Jerusalém, amor, segurança, zelo, paz, presença. Emaús, incerteza. Jerusalém, igreja. Não queira mais Emaús, amado. Não queira mais viver uma vida de incerteza. Não queira mais ficar distante do teu endereço eterno. Não queira mais ficar longe da presença, da onde as pessoas se reúnem para buscar o Pai. Se reúnem para que a manifestação da presença maravilhosa dEle aconteça. Aqui todo mundo está aqui por um objetivo somente: Jesus, Yeshua. Esse é o nosso único objetivo. Lá fora, ninguém sabe. Aqui dentro você pode ter certeza que todos estão buscando a Jesus. Lá fora, você não tem certeza de nada. Lá fora você tem certeza de que só existe incerteza. Então, amado, não sofra mais longe da casa do Pai. Não sofra mais longe do teu endereço eterno. Talvez você esteja pensando, mas eu nunca estive numa igreja. Talvez você esteja pensando, eu estou visitando hoje aqui, caí de paraquedas aqui. Talvez você esteja vendo pela internet e esteja pensando, mas essa palavra aí, será que tem a ver comigo? Será que isso é para mim? Amado, o teu nome está escrito desde antes da fundação do mundo. Para de tentar apagar, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir apagar o teu nome de lá. Vem, amado. Vem, para de se agarrar nas coisas. O Senhor está te puxando e você vai se agarrando nas coisas e dificultando o trabalho dele. Esqueça de Emaús. Emaús não é o teu lugar. O teu lugar é Jerusalém. Fica em pé, amado. O que os discípulos fizeram logo que eles entenderam que era Jesus que estava na frente deles? Correram para Jerusalém. Saíram os dois desesperados, contaram a novidade em Jerusalém. Outra coisa interessante, amado. Deus me falou agora isso daí. Quando que eles entenderam que era Jesus que estava perto deles? Quando Jesus partiu o pão. Ceia. Quanto tempo faz que você não toma ceia? Você da internet? Ceia. É quando partimos o pão aqui juntos. O Senhor falou, quando vocês se reunirem e partirem o pão, lembrem de mim. Reunidos aqui, nós partimos o pão. Reunidos em Jerusalém, nós partimos o pão. Foi em Jerusalém que ele fez isso. Amém? Então vamos orar, amada. Show. Vai falando aí com o teu pai. Vai falando com o teu maravilhoso pai. Conversa com ele. Fala para ele das tuas dificuldades de estar andando, entendendo a presença de Jesus na tua vida. Porque não é fácil, nós passamos os dias corridos, sofrendo. E é difícil, às vezes se torna realmente difícil de percebermos, de entendermos que a presença de Deus está ali conosco.
Ele está ali conosco de qualquer forma, mas muitas vezes nós não estamos entendendo. Pede para Ele. Pede para Ele agir dentro de você agora. Pede para Ele queimar dentro de você. Quando João viu Jesus lá, quando recebeu lá na ilha de Patmos, quando recebeu o Apocalipse, João viu os olhos de Jesus como chama de fogo. Então, dentro de Jesus é fogo. É fogo. E se Jesus mora dentro de você tem fogo também, amado. E tendo fogo, pede para Ele queimar, porque Ele é fogo consumidor. Pede para Ele consumir tudo que vai contra o Evangelho de Deus na tua vida, tudo que vai contra você ter entendimento da presença dEle na tua vida. Se liberta, amado. Hoje é dia de libertar, de ter os olhos libertos, de poder olhar para o próximo com amor, de olhar um homossexual com amor, de olhar um alcoólatra com amor, com o entendimento de que ele é teu irmão, com amor. Chega de julgar as pessoas. Acabou, amado. Não é mais tempo para isso. É tempo para amar. É tempo para entendermos a presença de Deus. Chega de religiosidade. Chega de acharmos que Jerusalém é só para nós. Não é. Aleluia. Você que está longe dos caminhos do Senhor, que hoje está aqui, está sentindo necessidade de dar uma resposta para essa palavra, para essa mensagem. Você que o Espírito Santo está convencendo, está tocando. Se você quiser vir até aqui na frente para que a gente possa orar junto. Você que faz tempo que está longe da casa do Pai. Hoje é dia de voltar. Ele veio até você, Ele te trouxe aqui. Ele te incomodou. Ele usou pessoas. Mas Ele te trouxe até aqui. Não resiste não, amado. Não resiste. Entrega. Rende o coração, amado. Você que já andou com o Senhor, ou você que nunca andou com o Senhor e quer hoje fazer isso. Amém? Glória a Deus. Então agora vamos vir todos aqui. Vamos vir aqui buscar a Deus, fazer uma entrega, já que todos nós aqui estamos felizes, alegres na presença de Deus. Vamos entregar a Deus aqui o nosso coração, o nosso culto. Vamos celebrar a presença dEle, porque nós entendemos a presença dEle na nossa vida. Nós entendemos. É maravilhoso isso. Nós sabemos que Ele é conosco em qualquer situação, em qualquer hora. Aleluia. Aleluia! Obrigado, Pai, porque nós estamos na Tua casa, Pai, e esse é o melhor lugar que a gente pode estar. Aqui é a Tua presença, Jesus. Aqui nós estamos cheios da Tua presença. Entendemos, compreendemos a Tua presença na nossa vida. Oh, Senhor. Aleluia. Seja o louvor, seja a honra,
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, aleluia, seja a ti, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, só a ti, Pai. Oh, aleluia, pelos séculos dos séculos. Oh, maravilhoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, oh poderoso, oh maravilhoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma tem sede, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, oh aleluia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, como a corça suspira, oh aleluia, como a corça suspira pelas águas, oh minha alma anseia por ti, oh minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, por mais a tua presença, por mais o teu amor, por mais a tua glória, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, oh aleluia, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, por mais de ti, oh, por mais a tua unção, por mais a tua glória, oh, por mais, Amado, pega a mão da pessoa que está do teu lado aí e vamos fazer um ato profético aqui. Ora pelo irmão que está do teu lado, dizendo assim, ó, que o Senhor vai fortalecer ele, que ele nunca, nunca, nunca vai sair de Jerusalém. Nunca. O Senhor vai fortalecer ele em todos os momentos. Em todos os momentos o Senhor vai estar fortalecendo. A presença do Senhor vai estar fortalecendo. Por mais duro, por mais difícil que seja.
Amém? Pai, estamos aqui, Pai, e buscamos, Senhor, o Teu fortalecimento, o Teu Espírito, para, Senhor, nos fortalecermos mesmo, nos renovarmos mesmo, Senhor, na nossa caminhada. No mundo nós passaremos por provações, nós sabemos disso, mas, Senhor, nós não somos daqueles que retrocedem. Não, Senhor, nós não vamos retroceder jamais, Senhor. Nós sabemos muito bem, Senhor, o nosso alvo, nós conhecemos o nosso alvo, nós sabemos da presença do nosso alvo, nós entendemos a presença do nosso alvo na nossa vida. E hoje, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, nos fortalece, nos renova, Senhor. Nos renova, Senhor, para que jamais, Senhor, sob qualquer situação, Deus, nenhum de nós venha a esmorecer, Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amado? Dá um abraço aí no irmão que está do lado. Abençoa a vida dele. Glórias ao Senhor Jesus. E sempre coração é teu, meu coração é teu para sempre e sempre. É nós que determinamos o tempo. Coração é teu, coração é teu para sempre, oh, e sempre. Meu coração é teu, Aleluia. meu coração é teu para sempre. Sim, Jesus. E sempre. É nós que determinamos o tempo. Antes de nós começarmos essa reunião, nós estávamos orando lá em cima e o Espírito Santo me deu uma visão. E é interessante porque Deus, Ele coloca a gente no mesmo espírito, né? A palavra que o Rogério trouxe nessa noite estava marcada na minha Bíblia, eu não sabia disso. E o Senhor me mostrava uma espinha, uma espinha dorsal. Quando a Maristela trouxe aí a respeito do legado e como Deus faz o legado funcionar, Ele mostra de verdade a estrutura que Deus quer criar para que nós venhamos a encontrar respostas. E a resposta está realmente na coluna dorsal. A igreja é a missão de Jesus na terra. E quando nós encontramos a estrutura, a espinha dorsal, é aquela que nos movimenta todo o corpo. Se a espinha dorsal não estiver alinhado osso com osso, nervo com nervo ali, os membros não funcionam. Então a presença de Deus, ela precisa de verdade, ela não ser sentida, mas ela precisa ser conhecida mesmo. Nós precisamos conhecer quando o Senhor chega e Ele traz para nós muitas respostas. Aleluia. Muito tremendo. Noite gloriosa. Aleluia. Nós precisamos orar para o seu Antônio, é esse o nome dele? Sérgio. Ele está no hospital agora com um quadro de AVC. E nós precisamos interceder para a vida deste homem. E vamos fazer isso como igreja do Senhor. Nós somos a resposta de Deus na terra. Estenda a mão. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos sobre a vida do Sérgio agora, Senhor. Que todo o coágulo sanguíneo, Senhor, seja, Deus, dissolvido na Tua presença, Pai. Entra ali no meio, Deus, das veias, Pai, que irrigam o cérebro deste homem, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre caminho para o sangue. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos pela cura deste homem, Pai.
entre agora, Senhor, que ele possa viver isso que nós aprendemos nessa noite e conhecer, Senhor. Obrigado, Jesus, pela resposta já dada na cruz. Foi por nós e por ele que o Senhor se entregou. Amém. Aleluia. Vamos em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Paz na luz dele. Sexta-feira nós temos sala de oração. Amanhã Iá, Xará e assim por diante. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Vamos em paz.